Olá, bem-vindos ao meu canal de YouTube. Estou muito feliz e muito agradecida por ter-vos aqui comigo nesta jornada do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Irina Rama, sou hipnoterapeuta e coach e hoje trago aqui mais um episódio. Hoje vamos falar sobre a ansiedade e o stress e como acalmar o vosso interior. Já alguma vez sentiram que a vossa mente não desliga? De certeza que sim. E até às vezes ficam frustrados e furiosos com essa sensação da mente nunca desligar e depois isso até causam insônia, dificuldade em descansar, acordam de manhã ainda parece que durante a noite, em lugar de dormir, parecem que estão a trabalhar, estão a fazer mais qualquer coisa, só que não se lembram do quê, não é? Ah, aquelas preocupações constantes que andam na vossa cabeça, tanto de dia como de noite, o cansaço emocional, a tensão acumulada. Então hoje vamos falar exatamente sobre isso, sobre a ansiedade e sobre o stress, mas numa abordagem mais profunda e mais consciente, numa abordagem do meu ponto de vista. E quero dizer que a ansiedade não aparece assim do nada. Muitas vezes é o corpo e a mente que estão a pedir pausa. A ansiedade ela instala-se há muito tempo antes. Antes dela se instalar, já a mente, já o corpo vosso emocional dá sinais. E não um e não dois, dá muitos mais sinais. Aconteceu-me ontem numa consulta com uma senhora a me dizer que os médicos são parvos, disse mesmo isso. Porque eu tenho umas condições, tenho algumas sensações que me acontecem e eles depois davam um antibiótico depois este não funciona, deram mais outra coisa, depois mais outro comprimido que ela tinha tomado, não conseguiam chegar à conclusão. Os análises mostram que ela não está bem, mas não conseguem perceber o que, então estão a pensar o que ela podia ter. Então, e a senhora foi com o médico, depois foi com o outro, foi com vários, e todos os médicos com diagnósticos diferentes, com tratamentos diferentes, e assim por diante. E depois ela diz-me: pronto, é que depois finalmente encontrei um médico que ele me disse que qualquer coisa aí com a insulina, que tem alguma intolerância à insulina ou que não tem. Olha, eu não me lembro muito bem como é que ele me explica também, nem entendi, porque também ela não entendeu muito bem o que é que se passa aí com a insulina dela, que a causa do, mal, do mal-estar dela é por causa da insulina. Então o problema é ali. E pronto, ok, o problema é na insulina, mas eu depois fiquei a pensar. Então pronto, a consequência vem da insulina. Mas a insulina, tu não nasceste com a insulina neste estado. Se a insulina chegou a ter este desequilíbrio, que não me lembro, olha, ele não entendeu também, não conseguiu me explicar qual é a questão aí da insulina, é porque há antes qualquer coisa que aconteceu. Mas eu antes disso eu nunca fiquei doente. Eu sempre fui forte. Pois a questão é aí, é que ela foi sempre tão forte, tão resistente, que nunca conseguiu ouvir o corpo e sempre rolava na cabeça dela o programa que eu sou forte, eu sou resistente, nada e ninguém vai me pôr abaixo, porque pronto, ela teve uma infância muito difícil com um pai muito abusativo, muito violento, que gritava muito, então ela aí é que desenvolveu uma resistência aos ataques do pai, pronto, ataques como se diz, a violência que dava, que batia na mãe, batia no irmão, que se não me engano acho que o irmão depois de uma porrada que o pai lhe deu, acabou por ficar qualquer coisa não muito bem aí da cabeça e acabou por falecer. E ela desenvolveu essa resistência. Então a insulina, e depois, no final, o que é que foi o corpo dela? E pronto, ela não conseguiu me explicar o que é que se passa com aquela insulina, mas eu penso que isso deve ser o corpo dela que tenha resistência à insulina. A insulina faz o quê? Vai regular o corpo, só que o corpo tem resistência a isso. Então isso é exatamente a cópia, o espelho daquilo que ela fez. E ela desenvolveu uma resistência às coisas da vida. Então é que as coisas não aparecem de nada, só que eu não consegui chegar até ela, por isso não sei se vamos ver se consigo chegar para ela entender isso. Então trago este exemplo aqui no assunto, na questão da ansiedade e do stress, que a ansiedade não aparece assim do nada. A ansiedade aparece de alguma coisa, mas a ansiedade depois vai levar a outras consequências, vai desenvolver outra coisa. Uma pessoa, se calhar, depois da ansiedade, pode chegar a desenvolver ataques de pânico, medos, fobias grandes, pronto, outras coisas, insônias também.
Por isso, não é do nada e não é o início, não é a ansiedade, sempre é outra coisa. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de pensamento, mas o excesso de pensamento também não nasce do nada, ele também tem uma causa. Também como o medo do futuro, a ansiedade também é medo do futuro, também é um constante estado de alerta, de estar em vigília, de tentar controlar, perceber, dividir os olhos em mil partes e a mente. Sabe como eu vejo? Eu me via a mim, eu me sentia assim quando. Porque eu também fui uma rapariga muito ansiosa e sofri também de muita ansiedade. Só que a mim esse estado depois levou-me a uma depressão. A minha ansiedade era. ah, eu me sentia como se fosse aquele soldado na guerra, escondido atrás do muro, sempre com medo, sempre com muitos pensamentos na cabeça que pode vir um inimigo e tinha que estar sempre preparado para me proteger ou para atacar, se eu conseguir ver o inimigo à minha frente. Para atacar, para me proteger, ou mesmo proteger logo se eu não consigo atacar. Era sempre, eu me sentia que era como se fosse 24 horas por dia, 7 dias por semana, era neste estado. E isso é a ansiedade. E depois isso leva a uma exaustão física, emocional, mental enorme. Até a pessoa já não consegue aguentar mais e depois isso vai te levar mais fundo. Pronto, a mim me levou a um estado de depressão depois. Mas isso tudo que eu tive que viver dentro de mim, isso também deveu-se à minha infância. Porque eu na minha infância também tive uma infância nada fácil, vou dizer. E foi. Não, também não vou dizer que foi a causa, que a minha infância não foi fácil. Foi como é que eu reagi, como é que eu acolhi, como é que eu digeri as situações, as emoções e as vivências, as experiências que me aconteceram na minha primeira infância. Porque eu tenho memórias, por exemplo, de pequenina, eu tenho memórias desde os meus 2 anos e meio. É por aí, porque fico na dúvida se foi 1 ano e meio ou se foi 2 anos e meio. A minha ideia é que era 2 anos e meio, que a minha mãe estava grávida com a minha irmã. Eu tenho memórias porque o meu cérebro estava sempre muito tenso, muito sobrecarregado. O meu sistema nervoso estava muito, mas muito sobrecarregado. E a ansiedade vem disso, de um sistema nervoso sobrecarregado. E sobrecarregado com o que eu tinha enumerado mais acima, com excesso de pensamentos, com aquela sensação, com aquele estado de estar sempre em alerta e em vigília. E o stress provoca-nos tensão física, insônia, irritação, falta de energia, cansaço, exaustão emocional, nem vou dizer cansaço, exaustão emocional, exaustão mental, pode nos levar à depressão, pode nos levar a burnout, pode nos levar a desenvolver fobias, desenvolver medos absurdos, desenvolver fomes emocionais ou comportamentos compulsivos ou obsessivos, insônias já tinha dito, muitas coisas que podemos desenvolver depois da ansiedade. Não sei se tinha dito aqui depressão, se disse, volto-me a repetir a depressão porque foi o meu caso, ataques de pânico, noutros casos. Um, se não me vem agora mais nada à cabeça, mas a ansiedade leva-nos a esgotar-nos. É isso mesmo. É que quando nós começamos a viver demais tempo em alerta, nós começamos a esgotar-nos. É quase como se fôssemos uma torneira sempre aberta. E nós temos o nosso depósito de energia, mas depois estamos sempre com a torneira aberta, estamos sempre a deixar sair energia, chegamos num ponto que estamos esgotados, já não aguentamos mais. Está bem? A ansiedade também pode estar ligada a emoções reprimidas, a necessidade de controlo, a desconexão interior. Isto aqui eu vejo mais como sintomas de uma depressão, de uma desconexão interior contigo próprio. Contigo próprio. Um, Depressão em geral para mim é isso, é desconexão contigo, porque a depressão ou pode levar a depressão, ou também pode levar a demências, doenças como Alzheimer, Parkinson ou qualquer outro tipo de demências. Porquê? Porque vem aqui tudo ao nível do cérebro. Quando há muito sobrecarga, o cérebro parece que começa quase como se fosse a queimar-se e deixa de funcionar como deve ser. E chega num ponto o cérebro de funcionar tão muito, de estar tão sobrecargado. E depois de entendermos que a ansiedade
podem estar também ligadas às emoções, à necessidade de controle, à desconexão interior, ao fato de a depressão pode nos levar a desenvolver algum tipo de doença, até depressão, Alzheimer, demências, perda de vontade de viver. Temos que perceber como é que nós podemos fazer para acalmar a nossa ansiedade. Porque a ansiedade até pode parecer que é algo simples, relacionado com o sistema nervoso, mas ela é simples quando é no início, mas depois, quando ela se deixa avançar, aprofundar, ocupar cada vez mais espaço do nosso cérebro, do nosso corpo, ela torna-se um perigo para nós. E como é que nós vamos fazer para acalmar o nosso sistema? Eu já falo tantas vezes na respiração consciente, porque a respiração consciente é uma ferramenta muito simples e muito poderosa. Respiração consciente, eu já tinha explicado em muitos vídeos o que é. É respirarmos presentes. É perceber quando inspiramos profundamente pelo nariz e expiramos lentamente pela boca. É perceber a entrada do ar pelo nariz e a saída do ar pela boca. É perceber como o nosso corpo relaxa, o nosso coração abranda, os pensamentos começam a dissipar-se. Também presença sempre no momento do aqui e agora. Isso também é algo que acalma muito o nosso sistema, acalma a nossa mente. É, por exemplo, se vocês estão a comer, estarem focados na comida, no sabor, na textura, no como vocês se sentem, como é que a vossa saciedade começa a diminuir. Se vocês, por exemplo, estão a ler, para estarem presentes aí no que é que estão a fazer, se estão a fazer limpeza em casa, não é limpar com a mão por um lado e a pensar no que é que ficou por dizer, o que é para fazer no jantar, não. Se estão a limpar, ficam aí conscientes e presentes no momento que estão a fazer isso. Outra coisa que podem fazer é reduzir os estímulos, o telemóvel, a luz azul, reduzir a música alta, pessoas barulhentas, espaços aglomerados, aquilo que vos estimula muito a nível mental. Ou até pode ser, por exemplo, não levarem para casa trabalho, deixaram o trabalho no trabalho. Mas quando me refiro a deixar o trabalho no trabalho, não é só não trazer mesmo trabalho físico para fazer, mas é não pensar no trabalho, não pensar no como é que vão solucionar aquele problema no trabalho, ou pensar no que é que o cliente disse, ou o facto do cliente ficou insatisfeito, não pensar em nada e não trazer trabalho para casa. É neste sentido. Também podem aplicar meditação. Eu já tenho um vídeo, um episódio onde eu falo sobre a meditação, pode voltar lá e ouvir. E também terapias podem fazer. A hipnoterapia, por exemplo, é uma boa ferramenta. Eu sou hipnoterapeuta. Se querem ser atendidos ou acompanhados por mim, com muito gosto e com muito prazer, o farei aí. Tenho os meus dados aí na descrição do vídeo, podem entrar em contato comigo. O vosso corpo, afinal de tudo, o que precisa é sentir segurança. E essas ferramentas que eu vos dei são muito simples, muito fáceis, que pode levar o vosso corpo a sentir a segurança que necessita. Ele precisa sentir que pode relaxar, ele precisa sentir que está seguro, que não vai lhe acontecer nada. E o corpo sente isso quando o coração e a mente abranda. Então é isso que vocês têm que fazer. Caminhada na natureza, por exemplo, também é uma boa ferramenta que podem fazer. Pois nem sempre é preciso que vocês controlem tudo. Nem o controlar tudo que vos vai manter seguros. Isso é uma sensação falsa de segurança. Às vezes o que vocês precisam é apenas respirar e voltar a vocês. E aí a calma começa a aparecer, e não começa a aparecer fora de vocês, está a aparecer dentro de vocês. Porque vocês, quando param para respirar, para voltarem para dentro de vocês, é dentro de vocês que vocês começam a sentir esta calma, a completitude, estarem íntegros, porque vocês, quando estão rodeados de estímulos, rodeados de pensamentos, vocês estão sempre para fora, virados para fora, porque nós, na realidade, na nossa vida, nós não precisamos de muita coisa, e por isso, como nós não precisamos de muita coisa,
não há por que criar tantos pensamentos, mas nós estamos mais virados e mais focados para servir para fora, para os outros, ser suficientes, ser bons para os outros. Só que os outros fora são muitos e nós temos que fazer muito para chegar a todos. É daí que nós estamos tão acelerados e a nossa ansiedade está tão à flor da pele. Quando vocês voltam para vocês, já não são muitos, é só um. É um. Precisa de muito pouco. Muito mais tu para ti. Porque eu tenho a certeza que muitas vezes vos aconteceu a dizerem coisas do género que se for para mim eu fico bem sem isso. Mas já para os meus filhos, ou já para o meu vizinho, para a minha amiga ou para a minha mãe eu tenho que fazer isso. Reparam nisso. De certeza já vos aconteceu isso. E pronto, era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Aqui o vídeo é feito de duas partes. A primeira parte foi filmada de mais de dia, a outra é mais à tarde, porque aqui no meio tive que atender uma terapia e tive que pôr pausa. Mas espero que isso não é algum problema e espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Também espero que tenham gostado. Podem deixar comentários, podem deixar dúvidas, perguntas aí nos comentários abaixo, que eu com muito gosto, muito prazer vou ler os vossos comentários, as vossas perguntas, as vossas dúvidas e vou responder. Quem quer ser atendido por mim também pode entrar em contato comigo. Tem as informações todas na descrição do vídeo. Também no dia 30 de maio vou ter um workshop O Poder Invisível da Mente. Se ouves esse vídeo antes do dia 30 de maio, ainda podes te inscrever, o link também está ali abaixo na descrição. Se depois de 30 de maio, o workshop já não está, já foi, já aconteceu, mas fica atento que eu de vez em quando lanço assim um workshop ou outro, ou cursos, quem sabe, com temas importantes. Trago temas daquilo que eu percebo que, ou as minhas clientes trazem, percebo que é importante para eu dar aqui o meu apoio ou o meu aporto à minha informação daquilo que eu sei, para acompanhar aqui. Então, e agora? Pronto, pode se inscrever no meu canal e assinar o sininho para serem informados quando vou publicar o próximo vídeo. Sendo assim, beijinhos e até o próximo vídeo.